Mano, e nesse anime que todo mundo virou pedra? O nome do anime é Dr. Stone. Fala galera, Raizon aqui, passando antes do vídeo começar pra deixar um recadinho pra vocês. Se vocês curtirem o vídeo, não se esqueça de deixar o like, curtir e compartilhar. Uma dica que eu dou pra vocês é que assistam o vídeo na velocidade 1.5 ou na velocidade 2.0. Valeu, tamo junto e aproveitem o vídeo. O anime começa mostrando uma cena onde todos os humanos estão petrificados. Em seguida, corta pra um adolescente, que mais tarde descobrimos ser Taiju, um dos protagonistas. Taiju entra em um laboratório e chama por Senka. Nesse momento, o anime nos apresenta o outro protagonista. Taiju diz que irá se confessar para uma garota chamada Yuzuriha, e Senka diz ironicamente que irá torcer por Taiju. Em seguida, os dois entram em uma discussão. Taiju questiona Senka e pergunta por que ele não irá torcer por ele. Senka diz que tem mais o que fazer e em seguida mostra que está produzindo uma poção do amor. Senka então entrega a poção a Taiju. Taiju, ao receber a poção, despeja dizendo que não pode depender de truques baratos e corre para se confessar para Yuzuriha. Em seguida, os outros alunos questionam Senka sobre a poção, então ele diz que era somente gasolina refinada com garrafa PET. Mano, o cara refinou gasolina só com garrafa PET, velho. Então, os alunos questionam se o Taiju não morreria ao beber a poção. Senka explica que tinha 10 bilhões de % de certeza que ele não iria beber. Em seguida, explica que ele é um idiota determinado, no caso, o Taiju, né? O anime corta pra Taiju prestes a se confessar pra Yuzuriha. E mano, se liga, os amigos do cara estão ali só de fofoca, pronto pra zoar o cara caso ele tomasse um fora. Então, ao ver todo mundo apostando contra o Taiju, Senka aposta a favor do Taiju. Mano, se liga, se o cara refinou gasolina com garrafa PET, ele tinha um plano, certeza. Taiju fica relutante em se confessar para Yuzuriha, mas no momento que ele iria se confessar, na hora do vamos ver, uma luz verde brilhante cobre o céu transformando todo mundo em pedra. Taiju ele até tenta proteger Yuzuriha. Mano, alguma dúvida de que isso não iria dar certo? Em seguida, loucura total acontecendo. Aviões caindo, alarmes de emergência tocando. Mano, é praticamente um apocalipse. Todo mundo transformado em pedra. Mesmo transformado em pedra, Taiju diz que irá salvar Yuzuriha. Nesse momento, a gente entende que mesmo transformado em pedra, as pessoas ainda possuem consciência. Muitos anos se passam, e Taiju estando dentro de uma caverna se liberta. Depois de se libertar, ele estranha os fragmentos de pedra que estavam em seu corpo. Então, após se libertar, ele decide dar uma volta. Até então, ele achava que foi só um sonho, mas ao olhar ao seu redor, ele vê que outras pessoas também foram petrificadas. Ele fica se questionando quanto tempo se passou. Ao seguir em frente, ele pede desculpa para uma pessoa petrificada. Logo após, o anime mostra algum tempo antes do acontecimento, mostrando um pássaro petrificado e Taiju conversando com algumas garotas. Eles estavam discutindo sobre os acontecimentos estranhos de petrificação. Então, o Taiju solta bomba, mano, e pergunta se não foi nenhuma doença viária. Após a pergunta, ele decide então levar o pássaro petrificado para o veterinário. Ao chegar lá, ele é repreendido por Yuzuriha, que diz que Taiju nunca pensa direito, e diz que uma estátua de pedra não poderia ser um pássaro de verdade. Mano, até que enfim, alguém com um senso, né? Yuzuriha é questionada sobre o que está fazendo ali. Ela explica que também não pensa direito e que também é uma garota atrapalhada. Em seguida, ela mostra um pássaro de pedra. Mano, não pode ser, velho. Então, o anime volta para o presente e nos é mostrado Taiju encontrando o corpo de Yuzuriha. Ele reconhece o corpo, pois explica que mesmo se passando de diversos anos, ele nunca deixaria de reconhecê-lo. Taiju então questiona como ele sobreviveu a tudo isso. Taiju agradece a árvore por ter protegido Yuzuriha e diz que foi só por ela que ele continuou vivo por todo esse tempo. Ele finalmente declarou seu amor por Yuzuriha. Após se declarar, ele sobe na árvore disposto a salvar Yuzuriha. Ao tentar salvar, ele encontra uma mensagem dizendo: desça o rio Grandalhão. Então, ele parte para descer o rio e encontra Senka. Taiju fica surpresa por Senka ainda estar vivo. Ele tenta dar um abraço em Senka, mas Senka recusa o abraço por Taiju estar pelado. Em seguida, Senka explica a Taiju que eles estão no ano de 5 de outubro de 5738 e explica que já está há mais de meio ano trabalhando sozinho. Taiju fica surpreso e pergunta como Senka poderia saber disso. Em seguida, o anime nos mostra uma cena do Senka contando e quase perdendo a consciência. Senka diz que chega a um pico de esgotamento a cada 800 mil segundos, e se ele se esforçar um pouco mais, ele pode perder a consciência. Senka, no mesmo momento, diz que já contou mais de 116 bilhões de segundos e recomeça contando a partir do zero. Então, após essa explicação, os dois partem para a base que Senka disse que havia construído. Ele explica que construiu a base sozinho. Senka também diz que não possui mão de obra suficiente e revela que iria salvar a humanidade da petrificação. Ele também revela que estava esperando Taiju por todo esse tempo. Aparentemente, ele sabe do potencial de trabalho de Taiju. Mano, nunca subestime um gado determinado. Taiju concorda com Senka e diz que conta com ele para todo o trabalho intelectual e que ele se encarregaria do trabalho braçal. Senka então explica que a humanidade levou 2 milhões de anos para atingir a idade moderna e que com a união da força dos dois, eles iriam correndo ao topo. Taiju também está determinado e diz que irá salvar Yuzuriha. Mano, esse é o cara mais gado que eu já conheci, velho. No próximo dia, o anime já nos mostra Taiju coletando muito suprimento. Mano, olha a força dessa gadice. Senka fica desacreditado da força e resistência de Taiju. Após isso, como Senka possui muito conhecimento, ele começa a preparar um almoço. Taiju, ao comer, fica surpreso com o quão deliciosa a comida é. Senka responde que só utilizou sal que ele mesmo retirou do mar. Em seguida, explica que o ser humano consegue comer qualquer coisa com uma pitada de sal. Ele também disse que o sal foi a maior descoberta do homem primitivo. Taiju agradece pela comida e diz que irá compensar com força de trabalho, já que seu intelecto não
é tão bom. E em seguida ele começa a trabalhar igual maluco. Enquanto está procurando por suprimentos, Taiju encontra a estátua de um cara que já havia visto na TV antes. Ele diz que a estátua é o primata mais forte do ensino médio, Tsukasa Shishio. Enquanto procurava por suprimentos, Taiju entra em uma caverna. Ele vê um copo coletando um líquido amarelo e fica se questionando se não possui mais alguém vivo. Senka aparece atrás de Taiju e diz que foi ele quem deixou o copo naquele lugar, acabando com a ilusão de que poderia haver mais alguém vivo. Senka tranquiliza Taiju, diz que o líquido que está pingando é ácido nítrico, e após isso ele diz que irão salvar a humanidade. Então o anime corta para uma cena dos dois despejando ácido nítrico em um pássaro petrificado. Então a gente descobre que Senka já havia feito vários experimentos, mas sem sucesso. Taiju então zoa Senka dizendo que há coisas que a ciência não pode explicar. Senka ri e diz que se criam diversas hipóteses e testes. Uma das hipóteses que Senka queria testar era o Nital, que juntando ácido nítrico e etanol formaria o tal do Nital. Então o Taiju mostra para Senka que havia recolhido algumas uvas na floresta e questiona se não daria para fazer vinho com elas. Senka fica feliz e os dois partem para a criação do vinho. Após 3 semanas e com as bebidas prontas, Taiju questiona se não seria crime menores de idade beber. Senka explica então que os dois já possuem mais de 3.700 anos e não haveria problema. Mesmo com o vinho, Senka explica que eles devem separar o álcool do vinho. Senka explica o processo a Taiju e partem para a fabricação do álcool. Após muito tempo, eles criam uma mistura que consegue salvar o passarinho petrificado. E bom galera, esse é o final do episódio 1. Se vocês curtiram, não se esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. E comentem aqui se vocês querem um resumo do episódio 2. Fala galerinha, beleza? Mais um episódio de Dr. Stone, e nesse episódio a gente teve até os prota fugindo de alguns animais. Cara, a gente também teve o mais bravo aparecendo. Então vamos deixar de enrolação e vem comigo acompanhar esse episódio de hoje que ele tá insano. Antes de começar o vídeo, queria dizer pra você não se esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você está achando dessa série. Nosso episódio já começa com os dois conversando sobre quem eles irão libertar primeiro. Então Senka diz pra Taiju que não importa quem eles vão começar salvando, porque eles irão salvar todo mundo. Será que eles vão mesmo? Mas em seguida ele completa que seria uma droga se eles revivessem algum assassino. Mano, já imaginou? Você e seu parceiro são os únicos capazes de salvar a humanidade e vocês têm a proeza de começar salvando um assassino? Então Senka, como não é bobo nem nada, deixa Taiju fazer essa escolha. Quem será que ele vai reviver, não é mesmo? Já na árvore de Yuzuriha, Taiju questiona animada Senka se o líquido realmente funciona. Senka então diz que deveria, porque até então eles só fizeram teste em animais. A gente não sabe se isso irá funcionar em humanos. Em seguida, Senka explica que ele tentou usar o líquido em uma estátua despedaçada, porém completa dizendo que não funcionou. O que será, né? Taiju então questiona o bom senso do nosso querido cientista. Então Senka responde que primeiro ele tentou juntar as partes da estátua, mas aparentemente não dá pra reviver alguém que já está morto. Faz sentido, a pessoa toda despedaçada e acabar revivendo em partes. Então, depois da explicação, no momento de finalmente libertarem Yuzuriha, Taiju diz que ela está pelada e que eles não deveriam revivê-la assim. Senka fica meio irritado e diz que isso é ilógico e que eles estão em um mundo de pedra. Então ele completa dizendo que ninguém iria ligar se ela estivesse pelada. Mano, aparentemente o Taiju se importa. Taiju então pega a estátua da Yuzuriha e diz que eles irão primeiro levá-la ao acampamento. O Senka então fica surpreso com a força de Taiju e se questiona quanto deve pesar essa estátua. Taiju então retruca dizendo que a Yuzuriha não é gorda. Mano, nesse momento Senka manda real. É muito mais fácil reviver ela ali e fazer ela caminhar pro acampamento do que levar ela no colo. Em belas palavras, ele chamou o Taiju de burro, né? Assim que eles iriam sair do local, Senka escuta um rugido e pede pra Taiju esperar. Mano, não sei vocês, mas no momento que eu escutasse o rugido, eu já estaria bem longe dali. Então, aparece um leão e começa a segui-los. Os dois saem correndo até caírem no penhasco. E mesmo lá embaixo, os leões continuam perseguindo nossos prota. Em seguida, Senka explica que mesmo que eles chegassem ao acampamento, eles não conseguiriam enfrentar esses leões. Só que aí, meus amigos, num ato de coragem e sem pensar, Taiju decide enfrentar os leões. Pois é, acho que essa ideia não vai dar muito certo não. Enquanto Taiju tá lá todo corajoso dizendo que iria proteger todo o conhecimento da humanidade que tá no Senka, né? Nosso prota diz a Taiju pra ele usar o cérebro, que ele nunca bateu em alguém e não serviria como guarda-costas. Então os dois voltam a correr e acabam encurralados no mesmo local daquela estátua do adolescente do ensino médio. Nesse momento a gente já sabe o que vai acontecer, não é mesmo? Então, como última opção, Taiju deixa Yuzuriha de lado e eles acabam revivendo o Brabo. Sim, meus amigos, o ser humano mais forte do ensino médio. E antes que eles fossem atacados pelos leões, Tsukasa se liberta da casca de pedra e, mano, que cena brava. O cara com um soco derrota um dos leões. E em seguida, com apenas um olhar, ele espanta os outros que estavam por ali. O maluco é bravo. Tsukasa pede por explicação, pergunta o que está acontecendo ali. Após os dois explicarem a situação, Tsukasa diz que irá lutar pela humanidade. Taiju fica todo feliz por ter sido salvo, porém Senka não fica tão otimista assim. Ele explica que terão problemas caso Tsukasa vire um burocrata maligno com ambições. Mano, o cara derrotou um leão com um só golpe. Imagina se ele decide virar do mal. Aí o anime acaba aí mesmo, né? Então, após o Bravo derrotar o leão, ele corta sua pele e decide comê-lo. Mano, nessa cena o Taiju representa todos nós, dizendo que o cara é bravo. Ao saírem dali e chegando no acampamento, eles mostram o local de Tsukasa e se apresentam. Após conversar sobre o dia a dia no acampamento, Tsukasa se dispõe a caçar por eles. Então, o Taiju fica todo feliz porque ele irá passar a comer mais carne. O anime corta pra Tsukasa caçando alguns javalis que estavam por ali nas redondezas. E vocês acham que ele só caça animais terrestres? Mano, nem os pássaros se escapam do Bravo. Chegando com a comida no acampamento, Tsukasa diz que eles
nunca mais irão ter que se preocupar com a caça. Senka prepara o almoço. Ele explica que está utilizando aldeído para matar os micróbios da comida. Resumindo, ele está defumando a carne. Então Tsukasa sugere para os 6 trabalharem juntos. Senka se levanta estalando o pescoço e diz que poderiam dar o primeiro passo em direção à civilização, deixando Tsukasa no vácuo. Tsukasa, ficando no vácuo, caminha até uma pedra e, mano, novamente, num soco ele quebra a pedra. E abaixo da pedra vê uma mulher, que Tsukasa tira dali e coloca apoiada em outra pedra. Senka, com sua sabedoria desbalanceada, já desconfia da bondade desse cara. Será que ele deve estar tramando? Então, após o almoço, Senka faz um joguinho com os outros dois, um jogo de perguntas. Em seguida pergunta: qual a coisa mais importante para uma civilização tecnológica? Ele diz que o vencedor irá ganhar 10 bilhões de pontos. Nessa hora o Taiju fez uma cara muito boa. Em seguida responde dizendo que a coisa mais importante é o smartphone. Senka ironiza e diz que sim. Tsukasa então sugere ferro. Lá ele. Senka diz que o ferro também é essencial, mas que ainda é cedo demais para se ter. E diz que há uma coisa ainda mais útil. Logo em seguida ele explica que a resposta correta é o carbonato de cálcio. Continuando a explicação, Senka diz que o cal serve para marcar o campo. Então, inteligente como Taiju é, ele sugere ir buscar o cal em um depósito esportivo. Senka ironiza novamente, mas logo manda real, dizendo que não existe depósito no mundo depois de 3.700 anos. Então ele fala que para conseguir cal, eles devem pegar as conchas do mar e triturar. Depois dessa aula, Taiju começa a trabalhar igual maluco. Cara, essa cena me lembra bastante aquele jogo chamado Age of Empires, onde Taiju é o aldeão, Tsukasa é o guerreiro e o Senka é o cientista. Então, após produzirem o cal, Senka diz que há 4 utilidades para o cal: agricultura, onde eles irão utilizar para mandar embora os íons de hidrogênio aumentando a qualidade do solo; construção, onde juntando com a areia se possui argamassa, que serve para construir fornalhas e casas; sabão, que se cria juntando o carbonato de sódio das algas e misturando com óleo. O sabão irá ajudar eles a se limparem e a se livrar dos micróbios. Então ele explica que o sabão é a pedra da vida para eles, tendo em mente que eles não possuem médico no mundo, então completa dizendo que o sabão é o Dr. Stone. Nesse momento, enquanto Senka termina de explicar as 3 utilidades do cal, Tsukasa está ali admirando ele. E mano, é o brabo admirando o outro mais brabo ainda. Tsukasa confessa que nunca tinha visto alguém tão inteligente, dizendo a ele que ao ser revivido, Senka já possuía tudo sob controle. Senka, como não é bobo nem nada, disse que um homem que elogia outro na frente dele está cheio de segundas intenções. Cara, e o que será que esse Tsukasa está tramando? Durante a conversa dos dois, Taiju aparece trazendo alguns gravetos e questionando sobre a 4ª utilidade do cal. Porém, Senka se faz de bobo e explica que só havia dito que o cal só possui 3 utilidades. Taiju acredita. Enquanto estão dormindo, nos mostra que Tsukasa está acordada, aparentemente tramando alguma coisa, enquanto Senka está do lado de fora da casa construindo algo. No dia seguinte, Taiju segue trabalhando e Tsukasa começa com suas filosofias, dizendo que eles são livres no mundo de pedra e que as conchas nunca pertenceram a alguém. Então nos é mostrado o passado de Tsukasa, que pegava as conchas para fazer um colar para sua irmã hospitalizada. Em seguida mostra um pescador que era dono do local, dando uma surra em Tsukasa. Ele diz ter apanhado tanto que ficou irreconhecível e que nunca pôde ajudar sua irmã com o sonho de se transformar em uma pequena sereia. Logo em seguida volta para o presente e com essas recordações ele dá um soco arrancando a cabeça de uma estátua, e aparentemente era o pescador que o bateu. Senka repreende então Tsukasa, perguntando se ele sabe o que fez. Então, consciente, Tsukasa diz que sabia o que estava fazendo. Em seguida revela seu plano, de não reviver os ricos, donos de terra, que irá construir um mundo sem impureza. O episódio termina com Tsukasa tentando trazer Senka para o seu lado, e antes que ele socasse outra estátua, Senka pega seu braço e diz que irá usar o poder da ciência para resgatar todas as pessoas. Galera, esse foi o final do episódio 2. Comenta aqui embaixo se você apoiaria o Tsukasa e se concorda com Senka em trazer todas as pessoas de volta. Não se esqueça de deixar o like, curtir e compartilhar. Tamo junto, valeu! Salve galerinha, beleza? Estão preparados para essa obra de arte que vai ser o episódio 3? Se liga que esse episódio vai pegar fogo. Temos até a luta entre Taiju e Tsukasa. Será que eles também irão conseguir salvar Yuzuriha? Galera, só queria dar um recadinho rápido aqui pra vocês. 99% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. Se vocês puderem se inscrever, curtir e compartilhar, isso me ajuda imensamente e me motiva a trazer ainda mais vídeos pra vocês. Então se você curte os vídeos e quiser apoiar o canal, já deixa o like e sua inscrição aí. Tamo junto, sem enrolação, bora pro vídeo. O episódio 3 já começa com nossos 2 protagonistas, Taiju e Senka, prontos para salvar Yuzuriha. Porém, Senka diz não haver ingredientes suficientes, então pede pra Taiju buscar um pouco mais e ele diz que ficaria ali se distraindo com Tsukasa. Mano, que papo é esse? Quando Taiju parte para buscar os ingredientes, Tsukasa se mostra interessado na conversa dos dois. E antes que Taiju saísse dali, Tsukasa com apenas uma mão agarra Taiju e diz que por ser o mais rápido, ele irá. Em seguida, pede para que explicassem sobre o fluido milagroso. Nessa parte, a gente descobre que era tudo um plano de Senka, dizendo saber que ele iria questionar sobre o fluido. Em seguida, completa dizendo que, se Tsukasa souber onde fica a fonte desse fluido, ele irá impedir a operação de Senka de reviver todos os humanos. Basicamente, já tá começando a rolar um conflito de interesses, né? Então, após Tsukasa partir, Senka e Taiju começam a preparar o líquido para salvar Yuzuriha. Tsukasa, ao chegar na caverna, se depara com ácido nitro. Então, se questiona se o fluido é realmente isso. Assim que ele pega um pouco do ácido nitro, ele parte para testar a teoria em alguém. Em seguida, nos é mostrado que Senka havia escondido o resto da receita de Tsukasa. E Taiju questiona por que Senka mandou Tsukasa ir buscar mais ingredientes. Senka explica que era por pura distração, mesmo tendo que revelar onde fica a caverna. Taiju então questiona
por que eles irão se livrar de Tsukasa, já que ele é um cara legal. Senka responde que é justamente por isso, e que ele não tem interesse algum na visão do mundo de Tsukasa para os mais fortes, e diz que construir uma civilização é muito mais empolgante. Taiju, como é leal a Senka, decide então apoiar ele. Um tempo depois, descobrindo que só o ácido nítrico não funciona, Tsukasa então quebra todas as estátuas ali do local. E antes que Taiju pudesse despejar o líquido em Yuzuriha, Senka aparece correndo dizendo para ele se apressar, então derruba tudo de uma vez. Taiju fica nervoso, pois queria derramar com mais delicadeza. Como Yuzuriha não é revivida instantaneamente, Senka explica que demora um tempo até fazer efeito. Ele entra em uns detalhes químicos e Taiju representa todos nós nessa parte, dizendo que isso é complicado demais. Então finalmente Yuzuriha é revivida, se libertando da petrificação. Então, pegando Yuzuriha no colo, Taiju a acorda e pede desculpas por demorar 3.700 anos. Yuzuriha diz saber o que aconteceu e agradece a Taiju por tê-la ajudado, que se emociona e diz que foi tudo por conta de Senka. Então, enquanto os dois pombinhos estão ali colocando a fofoca em dia, Senka corta e diz que eles precisam se decidir antes de Tsukasa voltar. Então, para saber se os dois iriam ficar do lado dele, ele lhes dá duas escolhas, sendo a primeira escolha os dois fugirem e viverem em um lugar bem longe, e a segunda escolha seria lutar contra o Tsukasa, pedindo com que ele quebrasse mais estátuas e ficando em prol da ciência. O Taiju, sem pensar, já escolhe a segunda opção, e Yuzuriha, sem entender o que está acontecendo, resolve ajudar os dois. Senka diz que seria mais sensato eles fugirem, ficando com a primeira opção. Porém, no momento em que Taiju está declarando seu apoio a Senka, Tsukasa corta na hora a fala de Taiju, e diz estar apenas reduzindo o número de pessoas no novo mundo. Já chegou botando moral e dizendo que está desvivendo em geral. Então, disposto a proteger Yuzuriha e Senka, Taiju se coloca na frente dos dois. Mano, será, véi? Será que vamos ter a luta de dois brutamontes? Cara, Tsukasa matou um leão com uma porrada e o maluco tá indo pra cima dele, velho. Senka, inclusive, diz a mesma coisa. Então, antes que Taiju chegasse ao Tsukasa, a gente descobre o que Senka estava fazendo enquanto os dois dormiam no dia anterior. Nisso, ele pega uma besta e atira contra Tsukasa. Enquanto Tsukasa usa o impulso para segurar e desviar da flecha, ele já acerta um chutaço em Taiju e fica surpreso por Taiju ficar íntegro após seu chute, e afirma dizendo que ele é o primeiro a ficar de pé após seu chute. Em seguida, diz que não percebeu a intenção de ataque em Taiju e questiona ele sobre isso. Taiju então responde dizendo que não bate em pessoas e diz que Tsukasa poderia o bater quantas vezes quisesse, contando que parece de destruir as estátuas. Tsukasa então pergunta se isso é sério, então Taiju afirma. Tsukasa ri na hora e diz não estar negociando. Em seguida ameaça Yuzuriha. Então Taiju entra na frente de Yuzuriha para protegê-la e acaba desmaiando. Tsukasa então diz que não irão precisar brigar, dizendo para Taiju proteger Yuzuriha e ele faz o que deve ser feito. Então, caminhando como o rei da selva, ele sai dali. Nesse momento, Senka explica que a flecha que Tsukasa desviou estava a mais de 200 km por hora e parte para acordar Taiju no chute. Yuzuriha fica assustado e pede para parar. Ao levantar, Taiju diz que vaso ruim não quebra. Disposto a impedir Tsukasa, ele sai correndo dali. Porém, Senka o impede chamando Taiju de burro. Eles acabaram de lutar, o cara levou a pior e ainda assim quer ir atrás do cara. Então, Senka explica que só há uma forma de parar um monstro no mundo de pedra. Ele explica que deveriam avançar a civilização e criar as armas da ciência. Em seguida, o anime corta para Senka destruindo as coisas na cabana, explicando que está fazendo parecer que Tsukasa os assustou e fazer eles abandonar o acampamento. E completa dizendo que se conseguir fazer as armas da ciência antes do Tsukasa perceber, eles vencem. Se ele perceber, eles perdem. Então eles levantam um barraco em direção a Hakone, com Senka dizendo ser uma aventura de 80 km, ou 2 maratonas. Já a caminho de Hakone, no topo de uma montanha, Senka utiliza um sextante para saber sua localização. Yuzuriha fica assustada com a quantidade de informação que Senka está dizendo. Então Taiju explica que Senka havia contado os 3.000 anos em segundos. Em seguida, Senka afirma que o sextante é o único GPS que eles possuem e diz que ele é a exata longitude e latitude. Se possuísse algum prédio ou alguma coisa que eles pudessem se basear, seria melhor. Então, parecendo que descobriu alguma coisa, Yuzuriha sai correndo dali. Nossos outros dois protas correm logo atrás. E chegando em um local parecido com uma praça, Yuzuriha fica surpresa e diz ali ser o ponto de referência de Kamakura. Com um sorriso, Senka diz saber exatamente onde eles estão. Então, ele fala a longitude e a latitude exata da estátua. O anime corta para o passado de Yuzuriha, mostrando que os pais dela a levavam ali quando criança. Ao ficar emocionada, Taiju questiona quem a fez chorar, que explica dizendo estar chorando por tomar um choque de realidade ao ver o Buda nesse mundo de pedra, e explica que começou a pensar no passado dela. Então Senka a conforta, dizendo para ela não se preocupar, pois eles estão no ponto de derrotar Tsukasa e salvar a humanidade. Taiju, com sua crença em Buda, fica surpreso pela estátua não ter se despedaçado. Em seguida, Senka explica que Buda não se despedaçou, pois o mesmo foi feito de bronze, e explica que cientificamente não vai se estragar. Então, tentando justificar sua fé, Taiju diz não ter nenhuma folhagem em volta de Buda. Senka logo corta, dizendo que isso é pelo fato da estátua soltar diversos íons de cobre, afirmando ser venenoso para a maioria das plantas. Ao se tocar que a estátua era de bronze, Senka decide utilizar o minério para fazer espelhos e melhorar o sextante. E antes que pudesse arrancar um pouco da matéria-prima da estátua, Taiju o repreende. Yuzuriha se sente feliz ao ver aquilo. Em seguida, os três continuam sua aventura, com uma cena nos mostrando que uma parte do pé de Yuzuriha ainda continuava petrificado, e com ela reclamando da dor em seu pé. Porém, ela diz que isso não a atrapalhava. Um tempo depois, nos mostra Senka derramando um restinho de líquido que havia guardado, e curando da petrificação e das dores. Taiju fica surpresa e se questiona se o fluido tem propriedades rejuvenescedoras. Em seguida, Senka explica não ser isso, e que as pequenas rachaduras são fechadas quando a petrificação é revertida. Então aponta para o exemplo no rosto lascado, e do fato deles ainda estarem vivos. Nosso episódio 3 termina com Tsukasa rastreando as pegadas no acampamento,
e decifrando a cena do desastre, mostrando já saber que aquilo não passava de uma atuação. E com nossos 3 protas chegando a fontes termais, com Senka dizendo que o objetivo da ciência ali era fazer pólvora, e que a matéria-prima para isso seria originada do enxofre que se encontra nas fontes termais. Com isso, também já nos mostra Tsukasa preocupado com a fabricação da pólvora. Obrigado por assistir o vídeo, e se você chegou até aqui, comenta a palavra cientista. E se ainda não deixou o like, já aperta o botãozinho. E não se esquece também de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo também o que você está achando dessa série, de qual lado você ficaria. Você ficaria do lado de Tsukasa ou do lado de Senka? Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Valeu! Fala, rapaziadinha, beleza? Estava com saudade de Dr. Stone? O episódio de hoje tá insano, com o Senka ensinando até a fazer pólvora. Não vou enrolar muito, mas vou pedir para que você deixe seu like e sua inscrição. Isso me motiva a continuar trazendo recado para vocês. Tamo junto, então sem mais conversa, bora pro vídeo. O episódio 4 já começa daquele jeito. Senka coloca alguns materiais no chão e diz que já possui os 3 materiais para produzirem a pólvora. Rapaziada, tamo mais perto do que nunca de trocar a porradaria franca pela pólvora. Então feliz, Taiju pergunta se eles já possuem a pólvora. Senka responde que eles precisam somente misturar. Então corta para o que Senka diz ser uma aula de culinária. E galera, queria deixar só um disclaimer, um aviso aqui. Por mais que seja um anime, ele realmente está ensinando a fazer pólvora. Então não tentem reproduzir em casa. Tamo junto. Senka então explica que o ingrediente número 1 é o enxofre, que eles conseguiram bastante nas águas termais. Já o ingrediente número 2 é o carvão. Em seguida ele explica que consegue bastante queimando madeira. E o último e mais difícil ingrediente é o nitrato de potássio. Então ele explica que levará um tempinho para fazer esse ingrediente. Mas logo em seguida, animado, ele explica que já havia preparado um pouquinho. Taiju, confuso, fica se perguntando onde ele já tinha ouvido falar do nitrato de potássio. Então ele mesmo se responde, dizendo que Senka conseguiu o nitrato de potássio a partir do ácido nitro, aquela caverna do primeiro episódio, que eles usaram para fazer o elixir salva-vidas. Em seguida, misturando num saquinho, Senka explica que nitrato de potássio, enxofre e carvão vão todos juntos sendo misturados, e uma pitadinha de açúcar como ingrediente secreto para dar um pouquinho mais de poder. Eu acho que ele colocou o açúcar ali pra caso o Taiju fosse querer comer, velho. Não sei. Comenta aqui embaixo se isso é verdade, se o açúcar dá mais poder à pólvora. Então, ao despejar o açúcar na mistura, Senka informa que era glicose e que ele extraiu das uvas. Para finalizar a receita, Senka diz que precisa bater até ficar sólido. E quando ele iria começar a bater, Taiju junta uma pedra enorme para bater a pólvora, dizendo que ele sempre fazia o trabalho pesado. Nesse momento, então, Senka e Yuzuriha ficam assustados com a força do Taiju. E numa tentativa de impedir Taiju, Yuzuriha pergunta se ele tem certeza disso, explicando que ele pode bater tão forte e criar uma fagulha, que viesse a explodir tudo, igual uma pederneira. Então, nosso querido cientista explica que o Taiju não conseguiria a fagulha, batendo só pedra com pedra. Rapaziada, Dr. Stone também é cultura. Eu não sabia que pedra com pedra não gerava fagulhas. Então, pegando uma enorme pedra, Taiju começa a amaciar na nossa pólvorazinha. Enquanto Taiju está ali amassando a pedra e a Yuzuriha assistindo, Senka explica que uma pederneira não é feita só de pedra, e que você não consegue uma fagulha sem um metal. Então, em seguida ele explica dizendo que você pode conseguir uma perita de ferro em águas termais perto de um vulcão. E se tocando do que ele acabou de falar e assimilando a força de Taiju, Senka já fica assustado, imaginando o que iria acontecer. E não deu outro, Taiju criou uma fagulha. E numa tentativa desesperada, eles tentam correr da explosão, cada um voando para um lado. Nessa explosão, eles acabam criando uma fumaça enorme. E se recuperando do ocorrido, ao se levantar, Senka tranquiliza todo mundo, dizendo que o cozido de pólvora foi um sucesso. E Yuzuriha, assustado, diz que não fazia ideia de que isso era tão poderoso. Para deixar Yuzuriha mais apreensiva ainda, Senka explica que já houveram diversos acidentes com estudantes, dizendo que a pólvora pode muito facilmente ser letal. Mano, então Yuzuriha pergunta o que todos nós gostaríamos de saber. Ela questiona se eles iriam partir pra cima de Tsukasa com a pólvora. Parece que a equipe dos cientistas não está ali pra brincadeiras. Para surpresa de todos, Senka nega. Ele diz que não irão utilizar a pólvora contra Tsukasa. Ele completa, dizendo que irão negociar. Então ele explica que Tsukasa não é alguém que não atende à razão. Então, refresca a memória de Taiju, lhe perguntando se ele lembrava do que Tsukasa havia falado a ele. O anime nos mostra aquela cena do Taiju defendendo Senka e Yuzuriha, e Tsukasa rindo da decisão ingênua de Taiju. Em seguida, completando seu raciocínio, Senka diz que, dependendo das circunstâncias, eles irão conseguir negociar. Enquanto eles tiverem uma arma de fogo, eles terão vantagem. E enquanto o anime mostra uma cena de Tsukasa correndo, Senka completa mais uma vez seu raciocínio, dizendo que, se as negociações não funcionarem, eles terão que fazer o que for preciso. Então a gente descobre que Tsukasa está correndo atrás de Senka, e no mesmo momento também está pensando que, se o Senka já tiver descobrido a pólvora, ele terá que fazer o necessário. Basicamente o necessário dos dois seria mandar um ao outro de arrasta pra cima. E enquanto Senka e Taiju estão numa tentativa de apagar o sinal de fumaça, Yuzuriha nota algo vindo da floresta. Ela chama os dois para mostrar o que ela havia avistado. Então, em choque, Senka visualiza outro sinal de fumaça. Yuzuriha pergunta se é Tsukasa, e Senka nega no mesmo instante, dizendo que é na direção oposta. E além disso, Tsukasa não tem motivos para revelar sua posição. Taiju então questiona o que poderia ser, e Senka afirma ser coincidência demais esse sinal ser uma resposta à fumaça deles. Senka afirma então que pode haver mais alguém vivo nesse mundo de pedra. Com essa afirmação, Taiju e Yuzuriha partem para apagar o fogo. Porém, Senka os repreende pedindo para esperar, dizendo que o povo local poderia achar que era um vulcão. Então, animado, ele diz para sinalizarem ainda mais, antes que fossem embora. Yuzuriha pergunta a Senka sobre Tsukasa saber sobre a localização deles.
eles. Animado, Senka diz que eles irão fazer um favor a Tsukasa, deixando ele saber aonde eles estão. Então, animado, Senka se questiona, se houvesse um conflito ali, o que ele escolheria? A segurança ou o futuro? Após a conclusão da explicação, Taiju então pergunta se eles irão apagar ou acender o fogo. Senka manda acender. Em seguida, ouvimos várias explosões, e Senka dizendo que estão ficando sem pólvora. Então ele manda os dois jogarem qualquer coisa que queimasse na fogueira. Correndo, Taiju explica para Yuzuriha que eles deveriam pegar mais madeira. Senka, pensativo, explica que o sinal de fumaça poderia ser uma faca de 2 gumes, explicando que eles deixarão todos saberem onde eles estão. O anime corta para Tsukasa correndo contra o tempo para achar o Senka, e ele já desconfiava que o Senka estaria produzindo pólvora, pois além de durão, o cara também é inteligente. É um personagem roubado, isso sim. Ele afirma que já sabia disso quando viu aquelas conchas. E em um flashback, nos é mostrado Tsukasa pensando na explicação das 4 utilidades para conchas. E ele afirma que Senka escondeu a 4ª utilidade, já desconfiando que Tsukasa poderia ser uma ameaça, completando seu raciocínio. Tsukasa diz que Senka já estava planejando uma batalha contra ele no futuro próximo. Logo após, com Yuzuriha dando bobeira e coletando alguns gravetos, Tsukasa chega por trás, colocando a faca em seu pescoço. E enquanto Senka estava ali cuidando do fogo, Tsukasa chega com Yuzuriha feita de refém para intimidar Senka. Porém, despreocupado, Senka já afirma ter uma arma da ciência. Tsukasa então explica o porquê de temer tais armas. Ele diz que se o Senka continuar com a produção, a história da humanidade se repetirá e guerras irão acontecer. Então ele revela que não se importa de manchar as mãos para acabar com isso. Ameaçando Yuzuriha e antes de acabar com Senka, Tsukasa pede a receita do fluido a Senka, que estrala o pescoço e diz não ser gentil como Tsukasa, e afirma que só consegue descobrir as coisas com a lógica. Então, blefando, ele se mostra despreocupado com Yuzuriha. Brincando, diz que tem muita mulher dando sopa por aí. Para acabar com o blefe de Senka, Tsukasa corta os cabelos de Yuzuriha tão rápido que ele fica sem reação. Em seguida, ele diz para Senka não subestimar a inteligência dele, e diz para Senka que ele nunca havia enterrado a Yuzuriha, e afirma que a melhor escolha de Senka era ter enterrado a Yuzuriha num lugar longe de onde ela havia sido petrificada. Assim, ela não se tornaria refém. Então, após isso, Tsukasa questiona a sabedoria de Senka, se perguntando se foi por Taiju ou por Yuzuriha. Então, ele afirma que Senka havia feito pelos dois. Tsukasa explica que ele é admirado por muitos, mas revela não se importar. Já Senka possui amigos, dos quais ele se importa, e por isso Tsukasa afirma ter ganhado essa batalha. Yuzuriha corta Tsukasa, dizendo que gostou do corte e dizendo que era horrível lavar o cabelo no mundo de pedra. E em um ato heróico, Yuzuriha se propõe a se sacrificar pelo bem da humanidade, dizendo a Senka que, se Tsukasa não possuir a receita de Elixir, ele não poderá acabar com Senka. Então ela diz que Senka deve sobreviver para garantir o futuro de todos. Relutante com um sorriso, Senka dá ao Tsukasa a fórmula do Elixir. Ele explica que o fluido de reviver é composto por ácido nítrico e álcool. E essas são as palavras de Senka. Filtre a água milagrosa da caverna e misture com álcool que tenha sido destilado mais perto de 90% que puder. Proporção de 30% de água milagrosa para 70% de álcool. Se errar por alguns por cento, não vai reagir. Então reajuste usando uma pena de pássaro petrificada. O anime então corta para Taiju coletando alguns gravetos. E enquanto ele coletava, ele avista 3 sinais de fumaça e afirma que o povo dali poderia estar respondendo aos sinais de fumaça feitos por eles. E nisso, ele diz que não há mais dúvida, que são fumaças feitas por humanos. Então, em um breve momento, mostra que quem havia feito esses sinais de fumaça havia sido uma mulher. Logo, corta para Tsukasa agradecendo Senka e dizendo que não há mais motivo para ele ficar vivo. Então, ele joga Yuzuriha no chão e parte para cima de Senka. Ele propõe que se Senka não cometesse o erro de desenvolver a civilização, ele deixaria Senka viver. Porém, Senka ri e pergunta por que ele prometeria isso. Então, Tsukasa diz que Senka nunca mente para a ciência e pede a Senka para prometer abandonar a ciência e a humanidade. E diz que se ele fizer isso, ele irá poupar sua vida. No passado de Senka, quando ele ainda era jovem, ele dizia que queria ir ao espaço. E enquanto seu professor elogiava o seu sonho, Senka o corta dizendo que iria agora mesmo. Mas sendo sensato, ele disse ser só um garoto que não possuía conhecimento algum sobre a ciência. E saindo da sala de aula, ele disse que iria começar a estudar. Então ele começa a experimentar de tudo. Seu pai, naquele momento, enquanto leva ele para casa, diz não poder ajudar, mas explica que Senka pode aplicar a ciência de forma que pode realizar qualquer coisa. E diz que o Papai Noel irá fornecer todas as ferramentas que ele precisar. Naquele dia então, ao chegar no seu quarto, Senka se depara com diversos materiais de estudo. Depois daquele dia, Senka começa a pôr em prática seus estudos, já nos mostrando ser um verdadeiro prodígio da ciência. E nesse mesmo flashback, enquanto ele estava desenvolvendo um experimento com etanol, nos é mostrado ele conhecendo Taiju, que o protege de alguns valentões que decidem acabar com sua brincadeira. Após isso, nos próximos dias, ele desenvolve uma arma de eletricidade e decide dar o troco nos valentões. Com a amizade de Taiju e Senka formada, Taiju se mostra fazendo alguns trabalhos para Senka, indo em uma loja pedir alguns itens para seus experimentos. E ao passar do tempo, mostra que juntos, eles se dedicaram na construção do foguete que levariam eles ao espaço. Não exatamente isso, mas sim alguns brinquedinhos que possuíam as características de Yuzuriha, Taiju e Senka. Nosso episódio 4 então termina com Tsukasa tentando convencer Senka a abandonar a ciência. Porém, Senka afirma que Tsukasa iria mandá-lo de arrasta pra cima uma hora ou outra. Então, estralando o pescoço, ele manda Tsukasa terminar logo com isso. Numa conversa bonita de amizade entre Tsukasa e Senka, Tsukasa, com apenas
apenas um golpe na nuca, manda o Senka de arrasta pra cima, antes que Taju pudesse chegar para salvar. Ia vencer essa batalha quem estivesse mais à frente do seu oponente. E pelo que tudo indica, Senka estava um pouco à frente, mas nem tanto assim, né? Já que o Tsukasa acabou mandando ele de arrasta pra cima. E o que vocês acham? Vocês acham que o Senka ainda tá vivo? E se ele estiver vivo, quem irá vencer essa batalha? Deixe seu comentário aqui embaixo o que você tá achando do anime. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever. Eu vou indo nessa. Valeu, tamo junto!